Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PocketCast, o podcast oficial do Festival Overflow, do Overflow Movement. Meu nome é Lucas Bassualdo, sou o host e também o fundador, né? Eu apareço muito pouco, mas eu prometo que eu vou começar a aparecer aqui mais para gerar esse diálogo e relacionamento com vocês, senão, do nada, aparece um cara que diz que fundou e sou eu, acredite se quiser. Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante para esse período que a gente está vivendo. Nós vamos falar sobre política. Não com um viés que talvez já esteja passando aí pela tua cabeça, mas, na verdade, falando sobre os sete montes da sociedade, né? Um desses 7 montes é a esfera política e nós queremos inspirar a sua vida, inspirar os jovens a realmente almejarem essa ideia de se envolverem e se engajarem em causas políticas, porque está na nossa mão o futuro da sociedade. E se você não quiser entrar dentro desta seara, você está sendo irresponsável com aquilo que Deus colocou na sua vida. Tá bom? Um pouquinho pesado, mas cheio de amor. Eu queria apresentar agora o Giuseppe. Ele vai dizer qual é a formação dele, o currículo, porque ele acabou de chegar de fora do Brasil, então é absurdo o currículo dele e eu sou muito mal de memória, eu não conseguiria falar tudo, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Lucas. Prazer. Obrigado pela apresentação breve. É um prazer estar aqui, estou muito feliz de poder conversar contigo. Vou me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Giuseppe Riesgo, eu sou natural de Santa Maria, sou do interior do estado. Sou advogado, formado lá na Federal de Santa Maria, sobrevivi à Federal, né? Então entrei na Federal com os meus valores, meus princípios de família, que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe em casa e segui com os mesmos. Então, quer dizer que eu fui bem ensinado. Estou quase terminando minha especialização em direito tributário para tratar de impostos, taxas, toda aquela coisa que o governo faz para botar a mão no nosso bolso e tentar se defender o máximo possível. Já fui deputado estadual e hoje eu sou secretário de parcerias em Porto Alegre. Esse é o currículo. Que legal. Vou cuidar das perguntas então, porque eu posso estar armando provas contra mim. Vou pegar minha cola aqui, né? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre o que, de fato, né, faz um secretário de parcerias numa sociedade em que a gente tem que envolver, de fato, as igrejas, as empresas e a comunidade como um todo, né? Porque senão a gente acha que nós não temos nenhuma responsabilidade e o diálogo com a população é sempre importante. E entender o que faz um político, um secretário, é extremamente importante para a gente poder futuramente cobrá-los. Senão a gente vota, eles são nomeados e a gente acha que acaba ali a nossa participação como sociedade. Por isso que a gente convidou, né, o Giuseppe, ele é um cara muito ativo, parceiro do Overflow, nos ajudou a compreender, inclusive, como entrar na esfera política de forma coesa com aquilo que a gente tem como confissão de fé. Se vocês não gostarem das perguntas, o problema é do time de marketing. Um abraço para todo mundo aí, tá bom? Eu vou ler porque são perguntas bem inteligentes e compridas. Vamos lá, Diego. O que exatamente faz a Secretaria de Parcerias e como essa área impacta diretamente a vida das pessoas aqui, especificamente no nosso estado? Só abrindo parênteses. A gente vai falar sobre o nosso estado, não especificamente em como ela afeta nas outras regiões. Estamos falando do Rio Grande do Sul, perfeito? Ótimo, excelente. Bom, então, primeiro corroborar com o que tu mencionou, né? Tem uma máxima, assim, que é a pessoa, a punição dos bons que não se envolvem com política é serem governados pelos maus que se envolvem. Isso. Então, se a gente tem princípios que nós defendemos, se a gente tem valores que nós, né, tentamos propagar, e a gente permite que pessoas que são completamente contrárias àquilo que nós acreditamos estejam em posições de poder, a tendência é que a gente perca espaço, inclusive, de poder ter até a liberdade de poder ter a nossa fé, ter os nossos valores. E isso é algo que se passou, eu diria até no mundo todo, mas no Brasil especialmente, essa aversão à política, dizendo que a política não se discute, né? E a omissão tem um peso muito grande, né? Pois é, aí o que acontece, né? Entram pessoas no poder, que são aquelas pessoas que se interessam por política, aqueles que são pessoas virtuosas, pessoas boas, pessoas que querem o bem de fato, no coração delas de fato querem o bem, acabam se afastando e deixam o espaço ser ocupado por essas pessoas. E é muito diferente eu ignorar a política de eu ignorar outra coisa. Vamos lá, por exemplo, eu não gosto de futebol, né? Não vou acompanhar futebol, não vou participar de futebol, azar, sabe? Não assiste, tá bom. Azar, se ganhou o time e tal, perdeu, não vai
mudar nada na minha vida. Agora, se eu não gosto de política, não é azar, porque aquele cara que tá naquela posição, ele tem poder, né? Ele tem uma posição de poder, ele pode criar legislação, ele pode comandar forças policiais, ele pode comandar movimentos ali que vão influenciar na tua vida. E isso vai gerar um momento, vai chegar numa situação em que pode, inclusive, cercear algumas liberdades que nós temos e mudar completamente o nosso estilo de vida, que não acontece, por exemplo, no futebol. Então, aquela frase assim, né? Política, religião e futebol não se discute. Não se discute. Putz, isso aí não dá, né? Eu discordo completamente disso. Então, por esse motivo que eu decidi participar da política, porque eu tenho uma série de valores que eu acredito e uma série de posições que eu defendo que eu preciso estar presencialmente defendendo isso. Então, por isso que eu estou envolvido na política. Nesse momento, eu estou como secretário de parcerias. O que faz um secretário de parcerias? O que ele traz de melhoria? Bom, um dos valores que eu defendo, que eu considero fundamentais, é que o cidadão tem que ter o máximo de liberdade para viver a sua vida, desde que ele não interfira na vida dos outros de forma negativa, né? Que não ataque ninguém, não prejudique os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, etc. Portanto, eu sou uma pessoa que defende o menor poder dos políticos. Eu quero que político tenha menos poder do que tem hoje. E pode até soar contraditório. Esse cara é político dizendo que o político tem que ter menos poder. Sim, eu quero que os políticos tenham menos poder. E não só os políticos, mas toda a esfera do Estado como um todo, que é comandada pelos políticos. E a Secretaria de Parcerias, ela justamente faz isso. Ela reduz a interferência política em algumas áreas que são importantes demais para estar na mão da política. E eu trago esse ponto porque, por exemplo, nós temos um projeto que eu acho fenomenal, que é um projeto de educação, né? A Secretaria de Parcerias faz parcerias público-privadas, ela faz concessões, ela faz privatizações, ela tira do Estado e devolve para a sociedade algumas coisas. Mas a gente, muitas vezes, quando a gente é ignorante, a gente entende que tirar do Estado significa também tirar do povo. Não, é o contrário, né? Justamente o contrário. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, projeto de educação, né? A gente quer que pessoas de baixa renda, que hoje acessam escolas públicas, possam ter uma escola pública melhor. Hoje a escola pública, quem está nos acompanhando aí, que tem filho em escola pública ou estudou em escola pública, sabe que eu não tô exagerando. Tem a infraestrutura, uma sala de aula, os corredores, os banheiros, a alimentação, em regra, são ruins no público. Em regra, são ruins. Tem algumas exceções, o colégio militar, o colégio da Brigada Militar, o colégio Tiradentes e tal. Esses colégios aí, eles têm um dinheiro a mais e normalmente eles são melhores. Mas o colégio público comum, do cidadão comum, da pessoa que está nos ouvindo, que vai na igreja, que trabalha, que é honesto, que tem seus filhos, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4, enfim, o cara sabe que... Tu tem 4, né? O cara sabe que a escola que o filho dele tá é ruim. Mas ele tá pagando uma quantidade de impostos altíssima, porque todo mundo, qualquer coisa que a gente consome tem imposto, e não tá tendo a qualidade que ele deveria ter. E o pior de tudo é que não é por falta de dinheiro. Se fosse falta de dinheiro, a solução era mais difícil, mas não é falta de dinheiro. É porque a gestão do Estado, a gestão do poder público, não tem condições de entregar uma qualidade que a gestão privada tem. Por uma série de motivos, tá? Tem um problema de corrupção, a gente sabe, tem um problema de desvio de verba, a gente sabe, tem um problema de incompetência, a gente sabe, mas o principal problema não é nem esse. O principal problema é que o setor público é tão travado, tão amarrado, tão burocrático, tão difícil de lidar, tão difícil de liberar uma verba para qualquer coisa. E tu tá vivendo isso hoje, tu tá vendo como é que é? Que tu não tem a possibilidade do gestor conseguir ter agilidade, conseguir ter qualidade, licitação, tomada de preço, todas essas burocracias para poder comprar qualquer coisa faz com que a qualidade seja ruim. Então, o projeto da PPP das escolas, ele faz com que a gente pegue o mesmo dinheiro que nós gastamos hoje com as escolas públicas, na manutenção delas, a gente pega esse dinheiro e a gente contrata uma concessionária privada, uma parceria privada para que essa empresa faça a gestão e a partir desse momento a prefeitura deixe de ser quem vai efetuar o serviço diretamente e passe a ser quem cobra o serviço. E a gente tem exemplos no mundo todo de escolas que foram feitas assim, que agora a gente tem uma qualidade de escola particular na escola pública. Então, um exemplo de projeto bom é esse, que muda a vida das pessoas. Como é que uma Secretaria de Parcerias muda? A gente está elaborando uma PPP, uma parceria público-privada de educação, para permitir que a pessoa que está nos ouvindo leve o filho dele para a escola pública e chegue e entregue o filho dele para uma escola que tem qualidade de escola particular. Tem uma sala de aula boa, com ar-condicionado. Tem um banheiro que não está sujo, que não está fedendo, que não está vazando água. Quase impossível. Hoje em dia é quase impossível. Hoje em dia é quase impossível. Tem quadra de esporte coberta. Mas tem tudo isso. Total garantia que não haverá nenhum tipo de cobrança
Sem custo a mais. Da sociedade como um todo, Sem custo a mais. uma taxa, uma manutenção, blá, blá, blá. Sem mensalidade, sem cobrança de taxa extra, sem cobrança de nada mais, porque a gente já paga imposto demais. É só pelo mesmo dinheiro que já se gasta hoje. Imagina. A pessoa pode até achar, mas isso é mentira, isso é exagero. Não, o conto de fadas. A ineficiência do setor público é tão grande, mas tão grande, que a gente paga tanto imposto e esse dinheiro não é colocado na qualidade que deveria. Então, o primeiro exemplo é esse, a PPP de educação, que vai transformar a qualidade da estrutura das escolas públicas de Porto Alegre. Que a gente sabe que tem um impacto realmente significativo, absurdo numa sociedade. A gente fala tanto que as crianças, os jovens de periferia entram por crime, por falta de acesso à boa educação. Perfeito, então vamos ajustar isso, porque socialmente falando, a criminalidade diminui, porque se gera mais oportunidade futura desta criança se desenvolver e ter empregos ou empreender, ir para outros países, enfim. Sim, o melhor programa de segurança é ter um sistema de educação que funciona, né? Uma pessoa que sai da escola com os bons valores que ela traz da sua família, aliado a uma boa educação dentro da escola, ela vai ser uma pessoa honesta e vai buscar trabalho e vai conseguir desenvolver um trabalho que não pague para ele um salário mínimo, né? Todo mundo quer ganhar mais, quer crescer, quer poder pagar suas contas. E a gente tem que dar uma educação de qualidade. Um outro exemplo que eu posso te dar de melhoria de qualidade de vida é que esse é um pouco mais demorado, tá um pouco menos avançado, mas é uma construção de um hospital materno-infantil. Hoje existe aqui em Porto Alegre o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, né, o HMIPV, e nós, via PPP, nós estamos buscando construir um novo hospital que vai ter a gestão também da infraestrutura pelo setor privado, e também vai trazer uma saúde muito melhor para mães, para crianças, para adolescentes, com nenhum aumento de custo, nenhuma cobrança de qualquer coisa. Porque, como eu já disse e repito, e não canso de repetir, a gente já paga imposto demais. O Brasil tem uma quantidade de imposto que é inacreditável comparado com os serviços que nós temos. A gente não atingiu pela primeira vez um trilhão? Não, assim? já passou de trilhão. Já passou de trilhão? Já tá muito mais que trilhão. Acho que já tá chegando em 3 e poucos trilhões. E assim tu vai avançando. A gente tem a PPP de iluminação pública, que é muito boa também, que é um fator de segurança também. A gente já paga hoje uma taxa de iluminação pública. Quem tá nos assistindo aí, pega a tua conta de luz, dá uma olhada. Lá, tem gente. Lá dentro tem a contribuição de iluminação pública, a COSIP. Essa taxa de iluminação pública antes era entregue para a prefeitura e a prefeitura tinha que trocar as lâmpadas e fazer o serviço. Sonha, galera. A gente que mora em vila sabe, né? Quem mora em vila sabe, exatamente. Aí o que acontecia? A lâmpada queimou, o que tem que fazer? Tem que acionar a prefeitura. Então tem que ir atrás de um vereador, pro vereador cobrar, depois o vereador vai vir te cobrar voto, te pedir voto. Tirar fotinho do teu lado lá, questão, troquei a lâmpada da tua rua. Troquei a lâmpada. Não esquece. Hoje não, hoje tu tem uma concessionária privada que recebe esse dinheiro e ela tem metas, ela tem critérios, ela tem toda uma série de detalhes ali no contrato que se ela não cumprir, ela não vai receber o dinheiro, entendeu? Hoje, pode ir numa vila aí em Porto Alegre, a iluminação tá muito melhor. Claro que não dá pra dizer que tá perfeita, né? Nada fica perfeito, mas tá muito melhor. São anos de problemas, né, na história. Vamos falar do Rio Grande do Sul, tá, gente? Da nossa gestão do Rio Grande do Sul, a gente não vai resolver isso da noite pro dia também. Não, né? nunca, né? Isso nunca. Mas dá assim, pra tampar o sol com a peneira. Melhorou muito, então tu consegue abordar educação, tu consegue abordar saúde, tu consegue abordar segurança pública. Tem projetos culturais também, como a concessão agora da usina do gasômetro, a PPP da usina do gasômetro. Como agora a gente tá buscando fazer uma PPP pro Sambódromo de Porto Alegre, a gente gasta um dinheirão todo ano com o carnaval numa infraestrutura móvel, bota arquibancada, tira arquibancada, esse dinheiro vai e vem. Tu poderia ter um local que durante o ano ele é usado para diversas atividades, até o próprio Overflow poderia ser no Sambódromo. Imagina, uma infraestrutura de arquibancada montado, tudo certo, por que não, né? Por que não? Lá onde vai ser o Overflow A gente está investindo um valor absurdo para montar uma infraestrutura. Vai ser na Redenção, né? Na Redenção. Então, tem que botar a estrutura e tirar. Do zero, e 3 dias antes, documentação, fecha a rua, abre a rua. É um transtorno, né? Então, tu imagina, o Sambódromo pode ser que ao longo do ano ele é utilizado para eventos desse porte, na época do carnaval ele é usado para o carnaval. E assim tu vai, né? Tem muita coisa que dá para fazer via PPP. Claro que a PPP não é a solução de todos os problemas. A concessão não é mágica e não funciona para absolutamente tudo. Tem coisas que não vai funcionar. Mas muita coisa dá para melhorar. A gente tá falando sobre isso porque parece às vezes que privatizar é roubar do povo ou vender a nossa nação, como é falado algumas vezes, né? Como já teve, por exemplo, da Carris. venderam a Carris e vai piorar o atendimento, vai subir a passagem, enfim. Mas isso não acontece, gente. Tem que entender que esses setores, quando eles estão trazendo soluções, não é da noite para o dia que vai mudar tudo, que vai melhorar, são anos, né, para cobrir alguns rombos, mas toda melhoria é bem-vinda. Então,
parabéns, porque eu sei que é difícil também a gente entrar nesse viés do setor público-privado. Eu acompanho outras nações que fazem muito isso com muita maestria. O nosso Brasil ainda está anos-luz atrás, na verdade, né? Nem à frente, né? A galera pergunta assim, por que nos Estados Unidos funciona? Por que na Europa funciona? Cara, porque o modelo de gestão deles, não é que o americano e o europeu é mais inteligente que o brasileiro, não é isso. É o sistema de gestão deles que é muito mais voltado para parcerias privadas. O Japão tem vários... caiu uma estrada no Japão, os caras consertaram em 3, 4 dias. Sim, porque não é o Estado que faz, porque tem um contrato com uma concessionária responsável, ela tem que fazer, aquilo ali tem toda uma forma de gerir. E eu digo, repito, né, tem coisas que são importantes demais para ficar na mão do público. Tem coisas que são importantes demais para ficar na mão dos políticos. É melhor que fique na mão do cidadão. É melhor que o cidadão comum ele tenha mais liberdade, mais autoridade sobre a sua própria vida do que um político. Perfeito. E hoje, tendo esse viés aí, a gente está falando de que toda privatização ela tem que ter essa devolutiva para a sociedade como um todo, né? Quais são os maiores desafios para construir essas parcerias que realmente gerem essa transformação social, né? A gente sabe que pode ser ou área privada ou os próprios gestores. Assim, né? A gente, desses projetos que eu citei, nenhum deles é privatização, né? Eles são concessões, que é a propriedade segue sendo o público. Então, se porventura não dá certo, tu pode retomar, não tem problema nenhum, né? Privatização é diferente, tu vende um negócio. Ok. Que é... Então, acabamos de aprender a diferença, inclusive. Tem diferença entre privatizar e entre... Conceder. Muito, muito diferente. Muito diferente. E o teu setor, ele trabalha mais com concessões. Mais concessões, porque a prefeitura não tem nada muito para vender. Tinha a Carris, que era uma empresa que ia quebrar, ia simplesmente acabar, porque ela estava afundada em dívidas e não tinha mais solução, ela ia acabar, o serviço ia acabar. E aí se vendeu ela e aí a empresa privada hoje faz a gerência. A gente tem uma não lembro quem é que falava isso, que no Brasil a empresa privada é aquela que é controlada pelos políticos e a empresa pública é aquela que ninguém controla. Porque quando tu privatiza uma empresa, não é que tu vai fazer o que tu bem entender do jeito que tu bem entender, né? Qualquer empresa hoje tem 1000 regulações, tem 1000 regras, tem um monte de lei que regula como é que tem que fazer. Um caso da Carris, por exemplo, é uma concessão do serviço do transporte público, né? Então a empresa é privada, mas o serviço que ela presta, ela não pode simplesmente botar o ônibus na rua e sair cobrar pegando R$20 gente. a viagem. Não pode. Tem que ter uma autorização do público para fazer, tem toda uma série de regras, da mesma forma que qualquer empresa. Eu vou abrir uma empresa, tem que ter alvará, tem que seguir as leis trabalhistas, tem que seguir as leis tributárias. Cara, então assim, privatizou, ele vai fazer o que ele bem entender. Não, né? Não pode fazer o que ele bem entender em qualquer lugar. É diferente. Então a privatização dá mais liberdade pro privado trabalhar, a concessão tem muitas regras, tem muita coisa dentro do contrato, e depois quando acabar o contrato, a prefeitura, o público, o Estado, enfim, pode retomar a propriedade das coisas, ou até ou aumentar, né? Isso, ou aumentar. Vamos lá, vamos dar um exemplo, assim, rodovias aí, se fez uma série de concessões de rodovias, tem muitas que vão ter que ser duplicadas, né? Tem que duplicar a estrada tal. Para isso se bota pedágio, é uma das formas de remuneração. Poderia não ter pedágio, poderia ter o governo, já cobra imposto de monte, né? Cobra IPVA, cobra um monte de coisa, poderia pagar para a empresa administrar a estrada e ser mais eficiente, mas é mais barato para o Estado cobrar pedágio, é mais caro para nós. É um problema, é um debate que eu tenho, inclusive, eu sou a favor de concessões de estrada, mas eu acho que a gente tem que repensar a história do IPVA. E eu gosto do vínculo publicitário. Sou da área de comunicação, então quando eu não gosto do pedágio, mas eu acho sensacional aquela diminuição de velocidade, tu vê uma comunicação, uma publicidade. Claro, acho que até tem todo um trabalho. Tem um exemplo muito bonito ali de muitos painéis de LED. Aquilo ali deveria também... Sim, tem um baita trabalho nisso. Tirar essa oneração do pedágio, né? Claro, porque vamos lá, né? O IPVA, eu acho um absurdo o IPVA. Eu compro um carro, o carro é meu, eu paguei, eu trabalhei, eu comprei, e aí eu tenho que pagar um imposto pro Estado de acordo com o valor do meu carro. Não, mas é para melhorar as estradas, é para consertar as estradas, por causa do dano que causa. Bom, então vamos lá, vamos cobrar mais de quem tem carros que danificam mais, que são os veículos pesados, né? Se eu tenho um carro de 500 mil reais ou eu tenho um carro de 10 mil reais, o dano que eu vou causar para a estrada, se o peso é o mesmo, vai ser o mesmo. Se eu tenho um caminhão, vai machucar muito mais, vai danificar muito mais a estrada. E o IPVA hoje ele nem é usado para isso, no fim das contas, porque ele é um imposto. O imposto pode gastar no que tu quiser, não está vinculado a alguma coisa. Então as pessoas acham injusto pagar IPVA, eu também acho absolutamente injusto. E aí tu
enche o estado de pedágio e ainda cobra PVA. Não, pera lá, né? Ou um ou outro. Eu preferia não ter PVA e cobrar pedágio. Então, e nem tão paga por uso. Tão bom assim, né, andar na cidade. A gente vê que ainda é bem precário, tem muito lugar precário que não faz sentido, né? Bom, enfim, aí esse é um exemplo de concessão que eu tava falando sobre tudo isso porque o cara vai ter que duplicar a estrada. Duplicou a estrada, não é que ela foi privatizada. Quando acabar o contrato, se o Estado quiser retomar, retomou. Só que agora tem uma estrada duplicada. Entendeu? Então é bem distinto. Exemplo de privatização no Brasil, por exemplo, é a CRT, a Companhia Rio Grandense de Telefones e Telégrafos, ou Telégrafos e Telefones, não me lembro. Era uma empresa pública, foi vendida e beleza. Foi privatizada. A Vale do Rio Doce era uma empresa pública, ela foi vendida e hoje ela funciona e o faturamento é bilionário, ela paga imposto de monte, até a quantidade de imposto que ela paga já é mais do que se lucrava no passado. Então, assim, tem mais esse ponto de imposto, né? Paga tanto imposto que a empresa privada que dá lucro, ela dá muito mais dinheiro para o Estado do que uma empresa pública que, porventura, deu uma lucratividade que vai ser muito menor do que o normal. Desculpa, gente. Mas a troca de temperatura no Rio Grande do Sul aqui é difícil, gente. Então, estamos indo, né? Vamos lá. Quais projetos ou parcerias atuais você acredita que mais representam esperança para o futuro do nosso Rio Grande do Sul? Tu começou, na verdade, falando sobre esse das escolas. Né? Que para mim é realmente impactante, porque eu tenho hoje... eu tenho 2 filhos já na escola e mais 2 que futuramente vão estudar em escola pública, com certeza, né? A menos que não faça nenhum sentido e eu tenho uma remuneração... Queria quem gostei, se inscrevam no canal para eu monetizar. E aí eu consegui pagar realmente escola privada para os meus filhos. E quem não consegue, né? Mas é isso, tu vê, a gente se vangloria de que tem um Estado protetor que vai te dar educação, saúde, blá, blá, blá. Quando a pessoa tem dinheiro, ela corre para colocar o filho na escola particular, ela contrata um plano de saúde privado, não fica dependendo do SUS, ela faz tudo pelo privado. Aí tu paga 2 vezes, né? Tu paga imposto igual e tu paga o privado depois. O que demonstra que as pessoas não acreditam nessa que o Estado vai prover, né? Então, claro que a gente tem que melhorar o serviço público, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser de qualidade, e ele não é de qualidade hoje do jeito que ele é. Esse projeto das escolas, ele mantém os professores da rede pública, tá? Se tiver algum professor nos assistindo, alguém que está preocupado, vai ser demitido e tal, não vai. Só muda a qualidade, a melhoria do ambiente. A infraestrutura. Né? A infraestrutura. A ideia é que os professores continuem sendo concursados. Isso, segue sendo concursado, normal, do jeito que está. Lembra que no início do ano passado, desse ano, cancelaram as aulas por causa da onda de calor? Não tinha ar-condicionado nas escolas? Um absurdo, né? Um estado que tu não pode dar aula porque tá calor, porque não tem ar-condicionado. Nem ventilador. Um absurdo não ter ar-condicionado. Né? Imagina, a criança vai... Olha, tem razão, quem já teve aula, eu estudei em colégio que não tinha ar-condicionado, era um horror. A gente fica suando igual um porco. Nossa, tu não consegue se concentrar em nada. Então é um absurdo não ter um ar-condicionado na escola. E hoje não tem. Com a IPPP vai ter. Então... Claro, dentre todos os projetos que a gente tem, o trecho 2 da Hora do Guaíba, eu acho que é um projeto muito legal para melhorar a parte cultural da cidade, para pessoas poderem conectar toda a orla, a melhoria ali do viaduto Otávio Rocha no centro de Porto Alegre, botar as lojinhas para trazer mais gente circulando, trazer segurança pública, eu acho que é um baita de um projeto. A PPP de sanitários públicos também é uma forma de também tornar a cidade mais agradável, concessão de parques, tal, tudo isso torna a cidade mais agradável, torna ela melhor. Mas o que é transformador mesmo, que vai acontecer imediatamente já, o leilão está previsto para dezembro, para dia 10 de dezembro, é o projeto da PPP das escolas. É o maior PPP de educação do Brasil. Que legal. São todas as escolas públicas de Porto Alegre, 97 escolas que vão estar incluídas, mais a construção de 10 novas. Então, esse sim, eu digo que vai transformar a maneira com que... Um projeto desses tem um peso histórico muito, muito, muito sério, assim, né, na sociedade como um todo, porque é o primeiro do Brasil. Como é que tu se sente criando esse... Não é o primeiro do Brasil. Trazendo, ele não é o primeiro, não, ele é o maior, não é o primeiro. É o maior. É o maior, mas não é o primeiro. Entendi. Já faz muitos anos que tem uma PPP dessas em Belo Horizonte. Em um lugar específico. Isso, em Belo Horizonte são 20 e poucas ou 30 escolas. Aqui em Porto Alegre vão ser todas. Que loucura. Não vai ter exceção nenhuma. Lá tem. Aí também é um problema, porque, eu quero botar na escola boa, mas eu tenho que ficar nessa aqui. Não tem mais vaga. Não tem mais vaga, ou não é perto da minha casa, né? Tu tem que ver por questão geográfica. Então, é bom lá e funciona super bem, é um exemplo de sucesso enorme. Caxias do Sul acabou de fazer uma parecida, que é para construir novas escolas, que aí, beleza, constrói novas, gerencia aquelas novas, mas as antigas seguem do jeito que tá. A nossa é revolucionária porque ela é todas, sem exceção. Que loucura.
E como é que tu te sente? Muito bem, muito feliz, muito feliz. Estresse, cansado? Eu vou ficar feliz, de fato, quando o leilão for bem sucedido. Fechar o contrato. Que é daqui a 3 semanas esse leilão. A gente está trabalhando muito lá na secretaria para que dê tudo certo. Tem uma concorrência grande se apresentando, muitas empresas querendo, muita gente tirando dúvida. O contrato é longo, de uma barbaridade, então tem dúvidas às vezes sobre uma coisa ou outra. A gente tem que ver, às vezes realmente ficou meio dúbio, ficou meio duvidoso a escrita, então a gente tá ali nos últimos detalhes, mas eu vou ficar feliz mesmo, de fato, quando ele estiver operando, e aí puder falar com uma mãe, falar com um pai, com alguma criança, ir na escola para ver, né, o ar-condicionado instalado, a quadra coberta, o banheiro limpo, arrumado, a sala de aula boa, agradável, as crianças bem servidas. Uhum. Aí eu vou ficar satisfeito. Aí sim, isso Legal. vai um tempo para acontecer, né? Então... Não, e a gente aqui vai fazer um trabalho também de visualização disso, não é nem fiscalização, é de compreender e ficar feliz de fato com a evolução do nosso estado, da educação dos nossos filhos, né? Para você que está nos vendo aí, tem filhos em escola ou pretende ter filhos e sabe que é um direito nosso ter educação de qualidade. Então a gente vai acompanhar, vamos postar aqui também, vamos gravar material, porque eu acho que é importante a gente mostrar que em algum momento pode ter sido um ou alguns políticos realmente fizeram o seu trabalho com eficácia, com aquilo que eles prometeram pra gente, né? Porque eles não estão aqui à toa, eles foram colocados, eles não se colocam nesse lugar, eles têm uma responsabilidade dupla, né? Mútua. Nós colocamos eles porque nós acreditamos neles e a gente precisa dessa devolutiva de trabalho. Alguém votou naquela pessoa. Vamos lá, se você pudesse deixar um recado para um conselho, né, para jovens que querem fazer a diferença na sociedade, também que querem entrar nesse cunho social, político, né, qual é o melhor caminho, como funciona, tem que procurar psicólogo desde agora, não. Cara, eu diria o seguinte, aproveitar que eu tô aqui, saco vazio não para em pé. E eu não tô falando em termos físicos, tô falando em termos éticos, filosóficos e de base. A pessoa que é vazia intelectualmente, filosoficamente, espiritualmente, ela não tem muito futuro. Porque qualquer coisa serve. A partir do momento que tu não tem um ponto de partida, tu não sabe onde é que tu quer chegar. Então, a primeira coisa que eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo tenha muito bem consolidado quem tu é. Eu sou o Giuseppe, eu sou cristão, eu sou advogado, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito naquele outro. Meu pai e minha mãe me ensinaram isso. Meus amigos são esses, eu faço tais coisas, eu não faço tais coisas. Eu ando com um certo pessoal, eu não ando com um certo pessoal. Eu tenho a minha base. A partir dessa base, aí sim eu posso seguir a minha vida, seja onde for. Seja no público, seja no privado, seja onde for. Se tu não tem nada pra te embasar, qualquer coisa vai servir pra ti. E se qualquer coisa serve pra ti, tu pode cair num caminho completamente errado que tu nem vai saber que tá errado. Muitas armadilhas, né? Muitas. A vida é cheia de armadilhas. O mundo físico aqui, né, material, ele tem uma série de problemas, tem uma série de tentações, tem uma série de ambientes que não são bons para a pessoa, nem aqui, nem depois. Então esse é o primeiro ponto. Sabendo de onde tu tá, tu sabe onde tu quer chegar. Se tu entrou num carro e tu quer chegar no lugar X, tu tem que saber onde tu tá. Não é qualquer direção que serve, né? E aí depois disso, aí sim, né, a pessoa tendo essa base familiar, etc., aí ela pode começar a colocar na prática e defender esses valores que trouxeram ela a querer se envolver com política. Porque se tu não tem valor nenhum para defender, por que tu vai entrar na política? Se tu não tem nada que sustenta a tua existência e a tua visão de futuro, por que tu vai querer mudar as coisas como elas são? Se qualquer coisa serve, as coisas como são hoje servem também. E assim a gente pode ter uma sociedade com pessoas mais virtuosas, com mais embasamento, com mais conhecimento, e se tu não tem vontade ou tu não quer se aprofundar extremamente em alguma coisa, tu pode seguir alguma pessoa que fala aquilo que tu acredita, né? Que defende aquilo que tu acredita. Até por isso que a gente tem os líderes das várias áreas e, bom, ninguém vai ser especialista em tudo, então tu vai ter que eleger uma ou outra pessoa assim que traz essas coisas que tu defende. E aí, a partir daí, não tem muito mais o que eu dizer de
que eu diria de sugestão ou de dica para a pessoa, porque ela já vai saber onde é que ela quer chegar. Ela já vai saber o que ela tem que fazer, ela já vai saber o que ela não pode fazer. E aí, se ela se envolve no setor privado ou no setor público, naturalmente ela vai chegar no caminho correto e ela vai defender aquilo que ela considera correto, e assim, quem sabe a gente tenha uma melhoria no ambiente político, uma melhoria no ambiente privado também, porque não é só na política que tu influencia a sociedade, é também no setor privado. A diferença é que na política tu tem mais, eu diria, mais ferramentas para isso e é mais visível também, né? Tem mais visibilidade, tem mais poder para fazer algumas coisas. Então, começaria por aí. Legal. Gente, chegamos a 30 minutos, nosso encerramento. Por que eu tô falando isso? A ideia é esse PocketCast não ser muito longo, a gente ter esse papo mais direcionado, tranquilo, e os próximos episódios também nós teremos esse viés, esse tempo. Quero agradecer muito, né, ao secretário por ele vir direto de São Paulo e / São Paulo de outro país, literalmente, outra nação, de Madrid. E mesmo se correu para cá para a gente poder participar dessa entrevista, desse diálogo e inspirar a sua vida de alguma forma a encontrar, talvez, na política um propósito de vida, né, uma missão muito clara. Mas, como ele disse, né, se você não tiver os princípios bem fundamentados, isso aí fora do setor privado ou no público você pode ser roubado, tá bom? Então, siga nossas redes sociais. Fala suas redes sociais, por favor, para a gente deixar aqui embaixo. É @GiuseppeRiesgo em todas elas. Perfeito. Então, a gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais, os links também embaixo para vocês poderem acompanhar o trabalho do secretário. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Marcos, que ele fala que o assessor que não aparece está fazendo um trabalho excelente, mas ele é um cara que ajuda muito. Agora ele fez mal o trabalho dele, porque ele apareceu. Foi mencionado, tá errado. Tá errado, foi mencionado, tá errado. Vai ficar bravo depois, vai me mencionar. Mas clique em gostei, se inscreva no canal, mande esse vídeo para mais pessoas que podem ser edificadas de alguma forma e te vejo até o próximo episódio.